queridos viajantes do Próxima Parada 747. Hoje eu trouxe um tema muito importante. Isso vale para quem está começando a viajar agora, para quem já viajou algumas vezes, ou até mesmo para aqueles viajantes já de longa data, mas que tem uma preocupação em comum, independentemente de que nível de viajante você está, que é como economizar com a alimentação em viagens. E também no vídeo de hoje, eu vou falar com você sobre como luxar nas viagens, ou seja, você que gosta de conhecer restaurantes caros, restaurantes de grife, de assinatura, que nem o povo fala, mas que também não quer morrer lá com um salário mínimo, 2 salários mínimos, né? É verdade, gente. Restaurante aí que é super caro, principalmente pra gente que recebe em real e às vezes o câmbio não favorece a gente. Mas existem algumas técnicas para você então curtir de maneira bastante agradável, porque é muito gostoso viajar e comer. Eu sempre brinco, eu falo assim, gente, eu viajo para comer porque eu gosto muito da gastronomia. Inclusive a gastronomia, o turismo de gastronomia é algo que está crescendo cada vez mais. Então é muito interessante esse vídeo para você que quer viajar, comer bem, mas ao mesmo tempo economizar. E o legal é que as dicas que eu darei para você nesse vídeo, você já vai conseguir aplicar na sua próxima viagem. Mas antes de falar com você sobre essas dicas, eu quero que você já neste momento comece a seguir o Instagram do Próxima Parada 747. Entra lá, começa a seguir. Também você pode nos buscar na nossa fanpage do Próxima Parada 747. A página principal tem o meu nome, que é Carla Kurz, e também o nosso contato de WhatsApp. Se você quer fazer um roteiro, se você quer que eu te ajude com esse roteiro, reservas de hotéis, compras de bilhete de viagem, enfim, tudo que você precisa para fazer a sua viagem tranquilo, entra em contato pelo WhatsApp e eu vou te ajudar nessa missão deliciosa que é fazer você conhecer aí cultura, gastronomia, locais, enfim, aquilo que você deseja fazer com a sua viagem, tá certo? Então, como eu estava dizendo, eu adoro comer e cada vez mais eu prezo pela culinária local. Cada país que eu visito, antes de chegar lá, eu começo a pesquisar o que a galera de lá come, tá? Porque eu sou muito curiosa para provar o máximo possível do que o país, do que a cidade onde eu estou indo tem de melhor para me oferecer. Eu ainda tenho algumas restrições com relação a carnes, eu não como todo tipo de carne, mas mesmo assim eu dou um jeito de provar aquilo que eles costumam comer, né? Eu já fui por exemplo, no norte da Argentina, numa região bastante precária, onde a principal carne dos menus dos restaurantes era carne de lhama, né? Entre outras situações em outros países, enfim. Mas eu vou contar para você um pouquinho sobre a minha experiência de viagem, né? E como que eu faço para consumir o máximo de comida possível sem comprometer o meu orçamento, tá? E modéstia à parte, gente, eu sou expert em me alimentar bem, curtir a comida regional e ainda controlar o orçamento. E nessas dicas que eu vou te dar agora, que eu preparei para você, você vai encontrar especificamente o seu caminho, tá? Eu vou dar algumas dicas aqui, mas eu já de antemão digo a você que você vai adaptar ao seu gosto. Por quê? Porque a questão da alimentação é uma coisa muito cultural, é uma questão, como eu falei, eu, por exemplo, não como carne de porco. Então, claro que é necessário adaptar, né, as dicas àquilo que se enquadra com você, mas aquilo que você quer consumir. Mas vale muito a pena aqui tudo que eu vou te dizer e você vai conseguir enquadrar independentemente se você é vegetariano, se você é vegano, se você ama carne, se você só come alguns tipos de carne, se você ama massa, se você adora lanche, enfim. Tudo vai valer para você, tá? E eu viajei meio mundo, gente, já, né? Já viajei meio mundo, então eu posso falar aí de comida de tudo que é tipo de, enfim, de forma, tá? Mas assim, olha, tem uma coisa, não se preocupe, porque sempre dá certo, sempre dá certo. Na verdade, eu nunca ouvi dizer de alguém que tenha morrido de fome, né, em viagens de férias. Já vi pessoas que tiveram problemas com a alimentação, mas ninguém morreu de fome ou ninguém teve que voltar antes, né, por falta de verba ou alguma coisa assim. Então acredita. Normalmente no primeiro e no segundo dia é um pouco estranho, mas no máximo no terceiro dia a gente já sabe mais ou menos
qual que é a pegada do tempero, quais são os tipos de lugares que são mais baratos, enfim. E aí você consegue traçar uma estratégia que o seu bolso permite, né? Ou que o seu apetite também, né, leve você até o espaço, tá? Então, como eu falei, vale a pena você estudar a gastronomia do seu destino, né, para você entender o que os moradores realmente comem. Então, normalmente, as comidas do dia a dia têm bons preços, né? Porque o público dessa comida do dia a dia é o público local, não é o público turístico, né? Agora, mesmo que você queira, por exemplo, evitar refeições em restaurantes por conta do orçamento, porque talvez você já tenha ouvido falar isso. Aí, daí eu não, na minha viagem eu economizei porque eu não fui em restaurante. Calma, porque não é exatamente isso, tá? Vale muito a pena você buscar alguns estabelecimentos, né? Você tem que pesquisar isso antes de fazer a sua viagem, num site chamado TripAdvisor, tá? Esse site é muito legal porque ele compara as informações, tem os comentários das pessoas que foram até os locais e eles colocam, inclusive, o preço, a média de preço, né, a faixa de preço, dizem o que é servido naquele lugar, tiram fotos e fazem os comentários relevantes sobre o espaço. E se você digitar lá no Google, tipo, TripAdvisor, melhores restaurantes baratos em São Paulo, ou em Paris, em Buenos Aires, enfim, aonde você for, eles te darão uma lista e aí você vai, pesquisa no Instagram, dá uma olhadinha, vê o menu, vê se esse menu te agrada, se as fotos te apetecem e você já coloca no seu roteiro, né? Tal dia, né? Ou sugestão de restaurante, ir para aquele lugar. Eu sempre faço isso nas minhas viagens. Também faço isso nas viagens que eu organizo para os nossos viajantes aqui, né? Eu sempre busco quais são as melhores avaliações de bons restaurantes e de restaurantes baratos para quem chegar no local já saber onde ir sem erro, né? Porque é muito ruim você chegar num lugar e não saber o que você vai comer. Eu acho ruim, eu gosto de saber. Uma outra dica bem valiosa é que se você pretende ficar mais de 4 noites numa cidade, vale a pena você se hospedar em locais com cozinha, tá? Então vale a pena você pegar um Airbnb, vale a pena você pegar até às vezes tem uns flats que eles alugam, que é o mas ele é tipo um flat que tem cozinha que você consegue, então fazer comida rápida. E nesses espaços, se você ficar num lugar que tenha cozinha, você pode buscar um mercado próximo, comprar comidinhas para o seu café da manhã, como iogurte, ovos, banana, pães, enfim, que você pode deixar até onde você está se hospedando e também você pode preparar os lanches que você vai fazer ao longo do dia. Então sai bem barato. E eu, por exemplo, que gosto muito de cozinhar, dependendo do destino, se eu tenho mais tempo, eu gosto de ir nas feiras e comprar e fazer ali a comida com os temperos locais. É muito legal. Para quem é aí cozinheiro, com certeza já assinou um alerta, assim, eu gostaria de fazer aquele macarrão com os ingredientes naturais na Itália, por exemplo, né? Ou enfim, né? A comida que você gosta. Então, assim, gente, agora, ai, Carla, mas eu não gosto de cozinhar. Independentemente de você cozinhar no local, eu digo para você que vale muito a pena você entrar pelo menos uma vez no supermercado local, tá? Nem que você não esteja economizando, tá? Se você tá aqui nesse vídeo querendo saber, mas assim, a economia não é necessariamente o seu principal objetivo. Mas entre no mercado, porque a visita na área de comida de supermercado é muito instrutiva, é muito divertida, você aprende muitas coisas. Eu, por exemplo, não sei se você sabe, mas existem Coca-Cola de vários sabores. Então, dependendo do lugar que você vai, tem Coca-Cola de um sabor diferente. Eu, particularmente, não gosto de refrigerante, mas é um exercício que eu faço. Quando eu vou para um local, eu busco a Coca-Cola de outro sabor só para ver qual é o gosto. Normalmente eu me decepciono, mas vale a pena aí provar, tá? Então, assim, é um lugar que você experimenta coisas novas. Eu, como gosto muito de queijo, eu compro queijos, pães, faço piqueniques, abasteço o frigobar do hotel que eu estou. Então, para tudo isso é muito útil. E eu quero mostrar aqui para você, olha, essa aqui é a última viagem que eu fiz. Nós passamos no mercado e começamos a comprar. Você vê queijo,
tem ali linguiça, né, salame, tem as cervejas, nossa, tem água, tem suquinho, né, ali nem sei mais o que eu tinha comprado ali, mas enfim, tá? A gente vai fazendo a compra e ao longo da viagem a gente vai consumindo. A gente gosta muito de viajar de carro, a gente chega no local de aéreo, mas a gente aluga um carro e faz um tour. Eu e o Marcelo temos bastante, a gente tem esse costume, né? Então aqui você vê, ó, na tela, uma cerveja. Essa aqui foi uma viagem que a gente fez para na França e na Bélgica, e nós estávamos aqui nesse dia na cidade de Sedan, e nós dormimos num hotel, e antes de passar no hotel, nós passamos no supermercado, compramos esses queijos aí, que foram maravilhosos, e que fizeram a nossa noite super especial. Nosso quarto estava muito frio nesse dia, e aí a gente não precisou nem sair, tomamos um banho quentinho, tomamos a nossa cervejinha. Tinha mais cervejas do que além dessa foto aqui, né, e queijinhos de torradas. Eu comprei um salmão também defumado. Foi, ó, um jantar muito especial e com preço bem baixo, muito mais baixo do que se a gente tivesse ido a um restaurante. Aqui também, nessa foto que a gente tá brincando aqui, é um pedaço de queijo que a gente tinha comprado naquela foto anterior, ó. Nessa foto anterior tá o queijo ali, e depois, outro dia, a gente tá comendo. Esse aqui foi lá na Argentina, né? Uma outra coisa também que eu quero falar é que bebida alcoólica nos países fora do Brasil, aqui no Brasil também, mas fora ainda é mais evidente, elas são bem caras quando você precisa consumir nos restaurantes. Então, se você quer beber né, ali uma espumante, alguma coisa assim, vale muito a pena você passar no mercado e comprar, como nós fizemos aqui também. A gente estava em Buenos Aires numa outra viagem que fizemos, compramos uma espumante, passamos no mercado, compramos uma espumante e levamos para o nosso hotel, deixamos gelando lá no frigobar, e daí no outro dia nós beber ela bem geladinha, depois de um dia super cansativo de viagem, né? De correria, de passeios. Olha, essa aqui também é uma outra viagem que a gente fez. Aqui a gente tava na França, né, em Paris. Tava muito frio, você vê o Marcelo ali segurando. A gente passou no supermercado, compramos as latinhas as garrafinhas de Heineken, e não tinha, gente, não tinha frigobar no nosso hotel. A gente pegou um hotel econômico, mas o Marcelo teve uma ideia incrível, que foi colocar na sacada do nosso quarto, e gelou. Aquele dia aí tinha temperatura quase negativa, tava 0, 1, enfim, gelou bem rapidinho a nossa cerveja, tá? Uma outra dica é você passar nesse mercado e pegar aquelas famosas marmitas ou aqueles lanches feitos que é vendido no supermercado. Aqui no Brasil tem, em todos os países tem, só que com os temperos deles, com os condimentos deles, né? Então também é muito legal pegar esses lanchinhos, pegar essas embalagens com salada, fatias de carne, croutons, queijos, enfim. E essa é uma forma de você fazer uma refeição bem saborosa, nutritiva, né? Sem comer besteira, porque também ficar ali, se você faz uma viagem muito longa, ficar comendo só besteira vai te fazer mal. Então é importante que você faça essa pausa aí, coma também coisas saudáveis. E você pode fazer isso comprando no supermercado, ou quando você vai fazer uma viagem mais longa, de ônibus, por exemplo, vale a pena. Quando eu fiz os fiordes da Noruega, era bastante confuso, assim, pra gente organizar a viagem. Eu não entendia muito bem como ia acontecer. E antes de pegar o trem da Dinamarca para a Noruega, eu e a minha amiga compramos no mercado essas comidas e fomos até os fiordes. E ainda bem, porque a gente chegou super tarde da noite, era muito frio, nosso hotel estava bem afastado, e senão a gente não teria o que comer, porque estava tudo fechado, né? Então ainda bem que a gente tinha esse lanchinho dentro da nossa bolsa. E aqui eu também quero mostrar para você uma viagem que eu e a Su fizemos, que é uma amiga minha de viagens, né? Aqui é na cidade do Cabo, na África do Sul, mostrando aqui para você. A gente comprou pão, você tá vendo ali a embalagem, né? Compramos no mercado o pão e uma garrafa de vinho. E nós fomos lá para esse porque a gente já sabia que nós iríamos para lá para ver o pôr do sol. Seria final da tarde, provavelmente a gente estaria com fome. Enfim, daí a gente levou uma garrafa de vinho, levou os lanchinhos e fizemos lá em cima. Tem os restaurantes lá vendendo, mas obviamente sai muito mais caro. Uma outra questão que eu quero falar com você é que você precisa escolher, precisa não, se você precisa economizar, escolha entre o almoço e o jantar, tá? Porque para um viajante comum é difícil ter o orçamento para fazer o almoço e o jantar num restaurante, etc. Então, quando o hotel tem um bom café da manhã, vale muito a pena você, ó, encher a barriga com comidas fortes. Comidas fortes que eu digo é ovo, né? Ovo, um sanduíche com presunto de Parma, com queijo, enfim, né? Coisas mais de substância. Primeira vez que eu viajei para a Europa, a gente fez um roteiro muito econômico, muito, muito econômico mesmo. Chegou um momento que eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso comer carne.
E eu não comia ovo naquela época. E a minha amiga falou assim, Carla, tá, daí nós ficamos num hotel bem econômico e tinha ovo no café da manhã. Era ovo, leite, café, chá e pão, e só. E daí ela falou assim, eu falei, gente, mas eu não como ovo. Daí ela falou assim, você vai comer ovo sim, porque a gente não vai parar pra você comer, porque você vai sentir fome se você comer só pão, você vai sentir fome daqui a pouco. E a partir daquele momento, eu comecei a comer ovo e nunca mais deixei de comer ovo. Então eu indico, assim, você aí, coloca ovo no seu café da manhã quando você estiver viajando. Uma outra questão que eu faço, não deu certo, não comi bem, senti fome na hora do almoço, o que que eu posso fazer? Bom, você pode fazer o seguinte, você pode dividir o prato. Se você está com alguém, né, viajando com alguém, peça um prato e divida, porque é só para mascarar aquela fome, porque normalmente, né, as pessoas deixam para o jantar, o prato, né, o lugar mais caro para se alimentar. Uma outra dica que eu tenho feito muito nos últimos tempos, por 2 motivos, porque eu tenho nenê pequeno, então ele dorme mais cedo, então fica ruim se deslocar para restaurante à noite, já que ele já está dormindo. Também por conta da Covid, que acabou em várias das nossas viagens que nós fizemos aí nesse período da Covid, a gente não queria, né, ir para um restaurante, a gente passou a pedir comida por delivery. E os deliveries locais são muito legais, porque com eles você consegue conhecer a gastronomia local sem precisar sair da sua hospedagem, né? Então aí você pode dar preferência para essa gastronomia e normalmente ali tem os restaurantes dos locais. Então vale bastante a pena pedir aí a comidinha pelo aplicativo. Outra questão que eu quero dizer é que o seu hotel é chave para economizar em alimentação em viagens, tá? Se o seu hotel oferece algum espaço gostoso, como esse aqui, ó, na verdade aqui eu e o Marcelo estávamos num hostel na cidade de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, a gente fez o roteiro dos vinhos e das espumantes, e nós passamos, olha só, o hostel, né, ele tinha uma cozinha comunitária, então nós passamos no mercado aqui na nossa cidade mesmo, que a gente fez de carro essa viagem, nós compramos leite em pó, café em pó, e adoçante, eu digo adoçante. Levamos no carro, não ocupava, não estraga, não ocupou espaço nenhum praticamente pra gente. A gente preparava o nosso café, a gente só comprava as frutinhas, como você vê ali, ó, tem frutinha, e passava numa panificadora e comprava alguma guloseima, né? Alguma coisa local pra gente comer, experimentar, tá? Então, esse espaço, se você tem um espaço, vale a pena você fazer isso. Ou então, né, você pode, por exemplo, às vezes você pega mais comida no seu hotel. Digamos que o seu hotel tem café da manhã. Então você fez toda a refeição lá com ovo, aquilo que eu falei, mas sobra um pouquinho de coisa na sua mesa. Não joga fora, não deixa lá. Enrola lá no seu guardanapo, coloca na sua bolsa, porque vai fora, eles não vão ficar com aquilo e você consegue então consumir, fazer pequenos lanchinhos ao longo do dia com aquilo que no café da manhã você não conseguiu consumir. Claro que não, o ideal é você só pegar aquilo que você consegue consumir, mas a gente que vai pro hotel e às vezes se empolga, sabe que de vez em quando isso acontece, então fica bem legal. Uma outra questão é que se você fica numa região boa, o seu hotel da sua viagem, que tiver um vídeo que eu quero fazer sobre como escolher hotéis, mas uma das questões é importante você ver se tem mercados, tem restaurantes perto, porque isso ajuda bastante também você a economizar, que você não precisa deslocar para longas distâncias para fazer uma refeição. Outra coisa, sobremesa, gente. Sobremesa em restaurante, só se for assim, tipo, aquele restaurante tem aquela sobremesa específica. Você não faça o jantar e peça a sobremesa no mesmo lugar. Deixe a sobremesa para você experimentar num outro lugar. Assim você amplia o leque de locais que você conheceu, tá? Outra questão, restaurantes étnicos, eles sempre são um bom negócio. A primeira vez que eu fui para a Alemanha, eu quase morri de fome. Eu só comi pão, porque, como eu falei, eu não como carne de porco. E aí, a gente estava num roteiro bastante econômico, não dava para ficar indo para restaurantes. Então, o que era econômico era ir até as feiras, né? E comer aquelas linguiças, aqueles pães com linguiça. E eu não comia aquilo, eu acabava comendo só pão, enfim, bolo, essas coisas. A segunda vez que eu fui para a Alemanha, eu já fui vacinada. E o que que eu fiz? Eu procurei restaurante étnico. Eu adoro comida tailandesa. Aqui no Brasil, comida tailandesa, comida indiana, sempre é cara. Os restaurantes são caros. Mas fora do Brasil, normalmente é baratíssimo. E eu, então, passei os meus dias na Alemanha comendo comida
étnica. Em Londres também, gente, na Inglaterra também é outro lugar bem caro de se alimentar, mas uma das dicas, das estratégias para você economizar é ir em restaurantes étnicos, a comer lá o famoso kebab. É muito gostoso, né? Tem também essa questão da regionalidade. E falando nisso, gente, não faça refeições em pontos turísticos. Não faça, porque sempre vai ser mais caro, sempre. Mas se você faz questão, se a fome bateu justamente quando você está na frente da Torre Eiffel, quando você está, né, enfim, em Manhattan, lá na Times Square, né, e você está com muita fome e você está precisando economizar, a dica é você buscar quem? Ele, o McDonald's, gente. O McDonald's, né, sempre tem aos arredores os pontos turísticos. Quem está acostumado, inclusive, a viajar para outros países, sabe que o McDonald's é praticamente igual em todo o continente, seja nos Estados Unidos, Japão, né? Agora, muitos pratos efetivamente são iguais, como esse aqui, que eu mostrei aqui para você, foi quando eu estava na Holanda e eu pedi um McDonald's porque eu tenho um negócio de experimentar um Big Mac em todo o país que eu vou para ver se é igual, tá? Hoje já parei porque eu já viajei bastante, já vi que é igual, mas, né? Mas o que eu quero te dizer, na verdade, é que cada país tem um toque especial num lanche do McDonald's. Aqui eu vou mostrar para você um lanche do McDonald's em Munique, né? Ao invés de hambúrguer, eles colocam salsichas. E no McDonald's na Alemanha, eles servem cerveja, né? Aqui a gente não tem muito esse costume. Eu não lembro se nesse momento algum McDonald's serve cerveja, mas até onde eu lembro, não. Mas fora do Brasil tem vários McDonald's que servem, tá? Então esse lanche aqui era o Nuremberg, é bem, para quem gosta, bem interessante. Um outro país que eu visitei o McDonald's foi a Tailândia. Eu vejo que eles adaptam a cultura local. E na Tailândia, o McDonald's serve um sanduíche feito com carne de porco, com um molho específico lá, alface, maionese. E eles colocam o molho chili, que é usado num condimento junto com o ketchup, que você vê na base inferior esquerda, ali dessa foto. Tá? É um molho de pimenta, porque lá eles servem muita pimenta mesmo, eles consomem muita pimenta. E alguns outros lanches incluem bolinho de arroz, salada com mamão papaya, enfim, bem exótico. Então você consegue conhecer a gastronomia local com a garantia de que você vai gastar pouco, porque normalmente o McDonald's é mais barato, né, do que comer num outro restaurante quando você viaja, e é uma coisa meio que garantida, assim, né? Outra questão é que você pode e deve, tá? Descobrir as comidinhas nas ruas, tá? Aquelas comidinhas típicas. Sempre são melhores do que fast food. Então, assim, não gosto de McDonald's, né? O meu marido, por exemplo, não gosta de McDonald's, ele faz questão de não ir, né? Mas aí o que a gente faz? A gente vai nos fast food de rua, né? Na verdade, e dá, assim, as comidas típicas, né? E são ótimas recordações de viagem. Aqui, olha, eu tava em Amsterdã. Essa aqui foi a minha primeira viagem para a Europa, né? Eu tinha aí 20 e poucos anos, sofrendo porque eu tava comendo uma linguiça, uma salsicha ali. Mas eu falei, não, vou ter que comer, né, um hot dog fora do Brasil. Anos depois, voltei para esse local. Você tá vendo que o pessoal aqui ao redor, ó, tem até um carrinho de bebê, eles estão fazendo piqueniques. Ao redor dessa praça tinha várias banquinhas vendendo comida, né? Então, super legal, você paga barato, aproveita o ambiente, vê as outras pessoas se relacionando. É uma oportunidade, às vezes, até de você conversar com alguém. Então, é muito legal. Outra questão é você chegar nessa. Existem alguns restaurantes que é tipo um mercado, que eles vendem lanches rápidos, cerveja e coisas para você abastecer a sua geladeirinha. Aqui, eu e o Marcelo, né, que eu que faço as fotos do Marcelo, mas a gente estava em Paris, esse aqui foi o nosso café da manhã, né, uma latinha de Heineken com um lanche, né, nós gastamos aí 5 euros para nos alimentar nessa manhã, tá? E por fim, antes de me despedir, eu vou dar algumas dicas sobre como luxar, ou seja, como conhecer os restaurantes caros sem morrer no orçamento. E a dica é, gente, almoçar é sempre mais em conta do que jantar. Tá? Então, por quê? Porque os restaurantes, no almoço, fazem menus especiais. Tá? E isso não vale somente para aqueles restaurantes comuns, porque às vezes você já viajou fora, mas quem já viajou fora vai lembrar que eles colocam assim o prato do dia, né? Plat du jour, como diz lá na França, e normalmente eles são mais baratos. É o nosso prato executivo aqui, né? O PF aqui no Brasil.
Só que o almoço também é a melhor ocasião para visitar os restaurantes estrelados, né, estourando, vamos dizer, menos o orçamento. Não que seja barato, mas fica bem mais barato do que se você fosse jantar. Um exemplo, eu vou dar só um exemplo para você, foi esse restaurante que eu fui, na base da Torre Eiffel, você vê a Torre Eiffel ali do meu lado, né? E o nome desse restaurante chama-se Les Ombres. E ele tem, ali na parte superior do menu, tem o Déjeuner de Printemps, que é eu printei hoje, que eu fiz esse vídeo, seria o déjeuner, gente, é o almoço. Então, o almoço de primavera. E ele custa 48 euros, com entrada, prato principal e uma delicatessen, né? Uma sobremesa ao final. E olha só a diferença, porque à noite, logo aqui embaixo, o cardápio é de 88 euros, que sai bem mais caro. Então, se você quer fazer uma extravagância gastronômica, mas não quer, né, comprometer seu orçamento, ou seja, que a sua extravagância seja consciente, pesquise os menus de almoço do restaurante que você deseja conhecer, tá? Então aí é uma dica importante. Outra questão, peça vinho da casa, boa parte dos restaurantes tem vinhos da casa, costumam ser bons, tá? E também com preço muito mais baixo, tá? Alguns países, a maioria dos países na Europa, você não precisa pedir a água que paga, você peça a água de torneira. A água da torneira lá pode tomar, tá? Você não vai passar mal. E por incrível que pareça, a água é muito cara fora do Brasil. Então, assim, ela acaba comprometendo o seu orçamento se você precisa de água o tempo todo. Tá? Então, você pode, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode pedir um tap water, né? E ele já vai entender, não vai trazer uma garrafa, ele vai trazer a garrafa da torneira. E na França você pode pedir un carafe d'eau, né? Que é também a mesma coisa, né? A água da torneira. Infelizmente, nem todos os países é costumeiro isso. Na Itália, por exemplo, não tem. Se você pedir água, eles vão trazer uma garrafa de água, muito provavelmente com gás, tá? Mas essas são as nossas dicas, então, as minhas dicas aqui do Próxima Parada 747 para você economizar e ao mesmo tempo aproveitar as delícias do local, né? Porque afinal de contas a gente quer viajar também para comer e conhecer mais sobre a cultura gastronômica do local. Espero que tenha sido proveitoso para você. Se você, olha lá, se você já fez alguma dessas dicas que eu te dei aqui, comenta aqui no nosso vídeo. Se você tiver mais dicas para economizar, comenta aqui também que serão todas as dicas muito bem-vindas para o nosso canal, para mim como viajante, para todo mundo que está aqui conosco. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.